E aí, galerinha, eu tô aqui hoje para falar sobre House. House, que é uma série ali de 2007, 2008, mas que ela é muito boa. Então, por isso eu não podia deixar de falar dela aqui no canal para vocês. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre a personalidade do personagem principal, tá? Que é o House. O House, que é um médico, diagnosticador, por volta ali de uns 50 anos de idade, uma pessoa solteira, e ele tem várias características de personalidade muito interessantes, que é o que te prende ali na série. Hoje eu quero destrinchar um pouco essas características dele para vocês, tá? E aí, essa viagem vai ser muito legal, tá? Espero que durante esse período, tá? Você que não assistiu a série ainda, ou se interesse para ir lá e ver, tá? Ou já tenha visto, tá bem? Porque é uma série muito interessante e você não pode deixar de conferir, tá bem? Mas então hoje o meu gato tá aqui lá de fora arranhando algo, eu vou tentar ignorar. Mas então hoje, galera, nós vamos falar sobre isso. E o seguinte, se você durante o vídeo, né, pensar, olha, eu não concordo com isso, ou isso poderia ser daquele outro jeito, coloca nos comentários, tá, gente? Porque vai ser muito importante para mim ver o que vocês estão pensando aí também. E tudo que eu for colocar aqui é a minha visão, tá? E só quem pode dizer mais sobre o House, com certeza, é o autor, tá bem? Mas nós todos aqui vamos tentar fazer um debate, né, e pensar a respeito dessa figura tão controversa que é o House, tá bem? Mas vamos lá, então. O que eu preparei aqui para vocês? Primeiramente, o House tem algumas características de personalidade muito interessantes e intrigantes, tá? Por exemplo, ele é uma pessoa abusiva, é uma pessoa que pressiona bastante os seus funcionários, é uma pessoa também bastante infantil. House, ele é um médico que trabalha para um hospital, que tem uma equipe que cuida de pessoas que estão muito doentes e ele toma decisões muito malucas. E o problema disso é que as pessoas correm risco. Então, no decorrer da série, você vai ver muitas coisas absurdas que ele acaba fazendo. Mas, olha só. Dentro das características de personalidade que ele tem, você já deve estar pensando, né? Pô, mas esse cara aí, ele é um problema, né? Não quero ver essa série. Então, assim, inclusive ele é bastante hostil com as pessoas ao redor dele, inclusive com os próprios funcionários e com os pacientes. Chegando até ao beirar o assédio moral ali. E aí, no decorrer da série, eu também pensei, poxa, mas esse personagem aqui não dá, eu não vou assistir mais isso, parece que cara, é uma coisa que na personalidade dele que não tá me incomodando, não vou mais ver. Mas, ó, o que acontece é que o House, ele te prende. O House, ele te prende ali na série, por ser uma pessoa que ele consegue ser leve. Apesar de ele ser tudo isso que a gente conversou aqui, é uma pessoa muito leve também. Então, você vai se pegar muitas vezes ali rindo com o personagem ali no decorrer da série, se você conseguir resistir a esse problema que ele tem, tá? Então, assim, a gente vai entender por que ele é assim. O que acontece é que não se tornou assim do nada. Alguma coisa aconteceu para que ele fosse se tornando essa pessoa. Então, é isso que a gente vai entender hoje, tá? Inclusive, pode ir tentar extrapolar essas análises para outras pessoas, situações da vida, mas entenda, tá, que é uma situação restrita, tá, do House aqui que a gente está conversando, bem? Ó, então vamos lá. O House, ele é uma pessoa que ele evita construir vínculos muito profundos com as pessoas. Então, sempre que ele está vendo que uma relação está entrando ali num domínio muito emocional, ele está tratando sobre assuntos íntimos dele, ele prefere acabar se afastando daquela relação. Ele também tem dificuldade de se abrir emocionalmente com as outras pessoas. Inclusive, ele acaba não conseguindo fazer isso com os interesses amorosos dele. Também a gente pode ver ali que é uma pessoa que evita contato com os pacientes, ele não tem contato com os pacientes, ou se tem, para ironizar o paciente, fazer com que ele sinta ridículo, ou para culpar aquele paciente. Então, assim, House é uma pessoa que tem características de personalidade que são antissociais, tá? Com antissocial, o que eu quero dizer é que ele costuma ser hostil com as pessoas que estão ao redor dele,
e que também ele evita construir vínculos muito profundos com as pessoas. A questão não é que ele não tem habilidades sociais, ele tem muitas habilidades sociais, é uma pessoa que tem uma boa desenvoltura ali para se relacionar com quem quer que seja. Inclusive por isso ele consegue ler muito bem as pessoas que estão ao redor dele e usar essas informações contra essas pessoas. Mas, então, com o antissocial, o que eu quero dizer é que ele acaba tendo dificuldade de se abrir emocionalmente com as pessoas, por isso ele evita se relacionar com essas pessoas e, ao mesmo tempo, ele é hostil com as pessoas que estão ao redor dele. Então, isso que vai ser o antissocial aqui, tá bem? Por isso, as pessoas pensam, olha, o House, ele é o idiota, he's a jerk, é o que as outras pessoas geralmente falam ali na série. Mas o que acontece é que o House, ele tem um eu muito voltado ao trabalho. Então, o House, ele ignora várias partes da vida dele para voltar tudo aquilo ao trabalho. Talvez interesses ali de amizade, interesses amorosos, interesses de religiosos, alguma coisa que o House não tem religião, inclusive. Ele ignora tudo isso para voltar ao trabalho. E se tem alguma coisa disso, de interesse amoroso ou de amizade, está tudo dentro do trabalho também. Então a gente não consegue ver o House fora do trabalho, porque ele é o próprio trabalho dele. E isso vai ser muito importante para as coisas que a gente conversar aqui daqui para frente, tá? Então presta atenção nisso. Ele é muito voltado para o trabalho, para a personalidade dele. O eu dele é o trabalho que ele tem. Então, no trabalho como médico, o que ele faz é resolver charadas, tá? Na verdade, ele até se importa com os pacientes, mas para ele, o que ele vai dizer é que ele está resolvendo charadas, tá bem? A maior parte do tempo é isso o que é o trabalho para ele. Por isso ele gosta dos casos mais difíceis, inclusive recusa casos que ele considera que não são tão intrigantes assim. Se não for interessante, ele vai falar boring, que é entediante, tá bem? Ou tedioso. Ele vai falar que ele não quer saber disso. Então, o que acontece? Além disso, de ele ter esse eu voltado para o trabalho, ele acaba, como eu disse, tendo relações sociais ali dentro do próprio trabalho. Uma dessas pessoas que ele tem uma relação, na verdade o único amigo que ele tem é o Wilson. O Wilson, ele tem uma personalidade bastante emocional, ele tem uma inteligência de lidar com os sentimentos dele e das outras pessoas muito acima da média, e na série ele vai ser um oncologista também, então ele vai tratar câncer, pacientes terminais e tudo isso vai sendo trabalhado na série, e ele tem muito cuidado e afeto com essas pessoas. E ele consegue, talvez por lidar com sentimentos tão difíceis na vida dele diariamente, ele, claro, nos casos em que o paciente tem dificuldades e acaba indo a óbito, ele consegue manter a relação com o House. O House está sempre testando essa amizade para que essa amizade vá embora, para perder essa amizade mesmo, mas o Wilson sempre fica ali. Claro que ele tem os problemas dele, e, por exemplo, quando a Amber, que era a mulher dele, morreu, ele acabou ali tendo um rompimento com o House, mas voltou. Porque o House e o Wilson eles têm uma relação de interdependência. E talvez eu possa falar nisso em algum outro momento. Mas, então o que acontece? O House recorre ao Wilson quando ele precisa de algum tipo de aconselhamento, tá bem? Aconselhamento sobre assuntos que têm algum problema relativo a relações sociais, mas no quesito da emoção, tá bem? Porque ele sabe como resolver os problemas, mas o problema do House é que ele é muito racional. Ele tem essa dificuldade de entrar nas emoções dele, ele tem essa dificuldade de expressar as emoções dele também, ele tem a dificuldade de entender as emoções das outras pessoas também. Então, por isso, ele acaba recorrendo ao Wilson, para trabalhar isso ali, ou seja, os problemas que ele tem durante a série, tá bem? Mas vamos evoluir um pouco mais. A gente vai ver que o House tem 3 funcionários ali, que são o Chase, a Cameron e o Foreman. Isso aí remonta o que a gente vai chamar de id, ego e superego.
não necessariamente nessa ordem, para os personagens, tá? Porque eu vou falar aqui algo interessante. Não sei se vocês perceberam isso, mas o criador da série, ele deve ser um psicanalista ou uma pessoa muito interessada em psicanálise. Porque que ele fez? Ele pegou os três personagens e colocou ali três estruturas ali que fazem parte da personalidade dentro da psicanálise, que são o id, o ego e o superego. Eu não sou especialista em psicanálise, tá? Tem pessoas muito mais qualificadas para falar sobre isso. Embora eu seja psicólogo, gente, psicologia e psicanálise não são a mesma coisa, tá? Podem ter psicólogos que trabalham com psicanálise, mas a gente não trabalha apenas com isso. Então, eu vou explicar o que eu sei da psicanálise para vocês, tá? O id ali vai ser uma parte da nossa personalidade que ela trata das nossas emoções mais básicas, dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Toda vontade que a gente tem de fazer algo que seja contra as regras, contra as leis, fazer o que nós sabemos que até vai contra o desejo do outro, tá dentro do que a gente chama de id também. Quando a gente fala do superego, a gente já está falando sobre as leis, a moral, a ordem, a ética, os nossos ensinamentos, as nossas regras, tudo aquilo que aprisiona esses desejos que são impulsivos. Então, o que tem a ver com os funcionários do House isso? A Cameron, ela seria o id ali na série. Essa parte um pouco mais emocional, até impulsiva. Muitas você vai ver a Cameron tomando decisões impulsivas, muito baseadas também nos sentimentos dela, no que ela acredita, nos desejos, ou no que ela queria que fosse a realidade. E a gente vai ver o Foreman também, que seria o superego. Então ele é uma pessoa muito racional, ele está muito ligado às regras, inclusive quando ele discorda do House, ele fala na cara do House, olha, você está errado, você não deve fazer isso, e eu vou falar com a Cud, que é a supervisora do House. E a gente tem Chase ali, que não é nem muito emocional, nem muito racional, ou seguidor das regras. Ele quer agradar. Inclusive, ele acaba puxando o saco do House muitas vezes ali. Então, esses três personagens seriam, basicamente, serviriam como ali escada para o House, para que ele trabalhe as dificuldades que ele tem com os pacientes, até com ele mesmo. E aí a gente vai falar quais são as dificuldades, mas achei muito interessante o doutor colocar essas três pessoas. A gente vai ver interações entre os quatro, né? Perdão, porque o House ele foi inserido, né? Que vai ser muito interessante, tá bem? Agora vamos falar sobre a parte da adição ou do vício, tá? House, ele tem algo ali que é muito característico, que é o uso do Vicodin. E o que é o Vicodin, né? O Vicodin é o medicamento opiáceo ou opioide que ele vai agir ali com uma ação analgésica sobre a dor. Que dor? O House, gente, ele teve um acidente no qual ele teve uma infartação. E o que é essa infartação? É um problema ali que ocorreu na circulação sanguínea dele, que obstruiu o fluxo de sangue. Os médicos não descobriram a tempo. Ele acabou, então, tendo que amputar parte do músculo da perna dele por conta de necrose. Então, ao invés de amputar a perna, ele falou, olha, não quero, eu vou querer que vocês façam tudo, de tudo para salvar. Então, ele continuou com a perna dele, mas o que acabou acontecendo é que ele ficou com dores pro resto da vida. E por não ter se diagnosticado corretamente, esse problema chegou ao que a gente vê na série. Se ele tivesse se diagnosticado mais cedo, é o que é dito na série, ele teria tido a perna dele saudável. Então, por isso, a gente pode entender uma das motivações do House, né? Que não deixar as pessoas passarem com diagnósticos errados. Então ele é muito obstinado no que ele faz, por isso a gente vai ver que ele é muito brilhante nos casos em que ele resolve. Então, esse problema que ele teve na perna ali faz com que ele precise tomar uma medicação, que é o Vicodin.
né? Tem esse efeito analgésico. O problema desse medicamento é que ele ali pode gerar dependência, tá? Então no uso do Vicodin vai ter uma coisa muito importante aí. O que é? É uma substância com potencial para gerar dependência. E o problema disso, gente, é que o House ele acaba extrapolando o uso dessa substância. A substância que tem um potencial para gerar dependência tem algumas características importantíssimas, tá, gente? Que são tolerância e abstinência. O que é a tolerância? Quanto mais eu uso a substância, mais dose daquela substância eu preciso para chegar ao efeito desejado. Muitas vezes o indivíduo chegou a uma dose que pode ser terapêutica, mas por conta de variáveis que podem acontecer do próprio organismo, até ambientais, essa dor vai aumentar. Então, o que a pessoa acaba fazendo? Ela acaba aumentando aquela substância. E, no caso do analgésico, ele leva o House a uma sensação de entorpecimento. Então, ele acaba gerando um uso recreativo da substância também. E quanto mais a pessoa usa a substância e de uma forma errada, o que pode acontecer ali é que ela fica muito mais tolerante àquela substância, precisa de mais substância para chegar o efeito que essa pessoa queria, o efeito terapêutico dela, e, por consequência, vai ser muito difícil essa pessoa abandonar essa substância. Pode gerar uma dependência não só física, como psicológica. A pessoa pensa que ela precisa dessa substância. E, geralmente, o efeito da abstinência, gente, ele é o contrário do que a pessoa teria quando ela utiliza a substância. No caso do Vicodin, a pessoa fica entorpecida, né? Anestesiada. No caso da abstinência do Vicodin, essa pessoa então vai ter dores muito mais fortes. Gente, eu vou abrir a porta pro meu gato, porque ele tá aqui na porta e não vai deixar eu gravar o vídeo se eu não abrir a porta para ele. Vem, Davi, vem, entra, vem, quer entrar? Não sei se ele vai entrar, gente, eu vou deixar a porta aberta aqui, se ele quiser ele entra. Então, no caso do Vicodin é isso, tá, gente? Ele tem uma abstinência ali dessa substância toda vez que ele tenta ficar sem a dose que ele usava anteriormente ou quando ele tenta substituir essa substância por outra, tá? Então, precisa ser uma mudança de substância que tenha uma programação. Não é assim, a pessoa tem dependência de uma droga e ela troca essa droga do nada. Não, ela precisa ter um acompanhamento médico, tá, gente? Então, o que vai acontecer ali em relação ao Vicodin e em relação à vida desse paciente, que é o nosso paciente aqui de hoje, tá, gente? Ele, então, vai ter dores, vai usar esse Vicodin, inclusive ele vai usar isso como um doping, tá, gente? Um doping que é como assim, ele acaba usando essa substância toda vez que ele tem dificuldade de resolver os casos dele. Então, você vai ver que em alguns momentos da série, quando ele tem um caso que está muito difícil, ele usa o Vicodin. Porque ele fica mais entorpecido em usar Vicodin e acaba não se focando tanto naquela sensação de desconforto que ele tem quando ele não está conseguindo resolver o caso. E, inclusive, ele vai sentir mais dores na perna quando ele tem mais desconforto em lidar com aquele caso. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso, tá bem? House vai ser uma pessoa que vai ficando cada vez mais desgostosa da vida. Vai ser uma pessoa que vai acabar ficando muito mais hostil, inclusive, às pessoas ao redor. Claro que a dor na perna não explica tudo, tá, gente? Mas o problema do House é que fazer a retirada do músculo da perna não foi uma escolha dele, foi da esposa, que inclusive ele desfez o casamento quando ela tomou essa decisão. Por ele ou ele salvava a perna ou ele falecia. No caso, ela escolheu salvar a perna dele, mas tirando a parte do músculo. E ele era contrário a essa decisão dela, então ele desfaz o casamento, ele se afasta das pessoas que estão ao redor dele
E ele já era mais ou menos assim antes, tá, desse evento, então não é a perna que explica tudo, mas a perna intensificou, tá bem? Então ele acaba se tornando uma pessoa mais crítica, mais hostil, mais agressiva e tendo uma visão mais pessimista das relações humanas, das pessoas que estão ao redor dele. E até por isso, uma regra que ele tem é: todo mundo mente, everybody lies. E por que ele tem essa visão? Porque é algo que está de acordo com a visão pessimista dele do mundo e é algo que ajuda ele a resolver muitos casos. Então, sempre na série a gente vê um paciente que mente a respeito de algum problema que ele tem, ou omite, porque ele não quer ser descoberto. E o House, ele invade nas casas das pessoas, ou manda os funcionários invadirem e acaba descobrindo, né, gente? Até é maluco a gente pensar, mas como é que assim o paciente ele quer que o caso seja resolvido e omite informação? Mas é exatamente isso que acontece na série, tá? Vai ser muito engraçado, vai gerar muitas situações ali hilárias, tá, gente? Mas, ó, o que a gente tem que pensar aqui com relação ainda a esse padrão dele de hostilidade que começou a aumentar depois do evento ali com a perna? Ele vai começar, então, a levar isso muito para o trabalho dele, como eu já disse, everybody lies, e ele vai criticar as escolhas desse paciente. Se o paciente ele não quer um tratamento que, na visão do House, vai salvar a vida daquele paciente, mas são tratamentos que geralmente são muito arriscados, inclusive a supervisora do House vai ser contrária muitas vezes ao que ele vai decidir fazer. Se o paciente for contrário também, ele vai escolher esse paciente. Ele vai dizer: mas você quer morrer? Por que você está fazendo isso? E começa a dar um sermão nesse paciente, que o paciente ali geralmente acaba mudando de ideia e aceitando. Então isso também do paciente aceitar o que ele está falando, acaba reforçando esse comportamento mais hostil, mais crítico, mais cínico. E o House então vai se tornando e se mantendo uma pessoa que vai continuar com essa personalidade, tá, gente? Então, o ambiente em que ele vive acaba reforçando isso. Inclusive, gente, essa característica de personalidade dele, aí, de hostilidade, enfim, vamos juntar tudo isso aí que eu falei, né, até agora no vídeo, mas vamos resumir aqui: é uma pessoa hostil, vai fazer com que outras pessoas que são atendidas por ele acabem percebendo isso e ficando com rancor. Então, na série vai acontecer várias situações aí bizarras, como por exemplo, um paciente ou o esposo de um paciente ali de uma paciente que ele atendeu vai chegar e dar um tiro no House. Vai ter outra vez na série em que vai chegar um policial que não vai gostar de como o House tratou ele e acontece uma série hilária lá, porque o House faz uma coisa que esse cara não gosta, e o que ele vai fazer? Vai perseguir o House. Ele vai usar esse problema com a substância para fazer com que o House vá para a cadeia. Então vocês vão ver muitas cenas acontecendo que envolvem a relação do House com as pessoas e como ele trata essas pessoas, e também a gente vai ver quais consequências isso causa para ele, tá bem? Então, gente, o House ele vai ter, além dessa personalidade mais hostil, ele vai ter uma outra característica que ele é uma pessoa muito mental, tá? Muito racional. Como eu disse, ele é muito crítico. Essa criticidade que ele tem faz com que ele sempre tente explicar as coisas, os acontecimentos muito baseados na lógica, tá? Mas qual é o problema disso? O problema, gente, não é que ele pensa com lógica, mas ele racionaliza muito. Então, como eu disse, everybody lies. Ele vai usar essa máxima para tudo. E às vezes ele tá errado. Claro que a série vai colocar ali muitas vezes que ele tá certo. Até pra gente pensar: nossa, House ali é demais. Mas o que acontece é que nem sempre ele tá certo, e tem momentos que isso é mostrado. Inclusive, ali quando ocorre um acontecimento na série, que é o falecimento de um ex-funcionário dele. Ele não consegue explicar por que aquilo ocorreu. E isso vai mostrar pra gente que o House ele nem sempre tem a resposta. Inclusive vai ajudar o House também o se habituar, o aceitar que ele não vai ter todas as respostas quando ele precisa ir para um tratamento. Porque o House ele teve que ser tratado por essa situação, de tudo que acontece, da personalidade dele, inclusive o uso das substâncias, tá?
Mas vamos lá, vamos continuar. O House, ele questiona muito as regras que estão ali no ambiente dele. Então, como eu já disse, ele transgride bastante. E ele vai colocar o resultado em cima de todos os valores. Então, ele tem uma ética muito utilitarista. Então, o que importa ali para ele é se aquilo que ele está fazendo vai ter um objetivo que ele quer. Ou seja, se vai seguir o objetivo que ele quer. Ele não está se importando se é errado moralmente. Inclusive, isso faz com que ele acabe, muitas vezes, transgredindo até desejos do próprio paciente. Como eu disse, ele invade a casa das pessoas. Mas o que acaba acontecendo é que com esses métodos extremos, ele tem resultados. Então, por isso que ele é um diagnosticador que todo mundo vai querer. Então, o que mantém esse comportamento dele de ser uma pessoa cada vez mais hostil, mais cínica, vai ser que ele tem resultados bons dentro do trabalho. Então, por ter resultados bons dentro do trabalho, o que acaba acontecendo é que ele tem prestígio social dentro da comunidade médica, para com os pacientes. Ele tem poder também, então ele trata e destrata os pacientes e os funcionários dele da maneira como ele quer, e ninguém faz nada. Inclusive a supervisora do hospital, que é a Cut, que tem uma personalidade ótima, tá? Mas você vai ver que ela é muito leniente com ele, por ele ser uma pessoa que dá muita visibilidade ao hospital. Então, isso de ele ter prestígio também mantém essa personalidade dele dessa maneira. A gente vai ver, claro, além do evento que ocorreu com a perna, tá? Então, gente, voltando para o uso de substância do House, a gente tem algumas características, que é, usa a substância além de retirar a dor, como eu falei, ele também vai agir como algo que vai deixar ele apto para o trabalho, né? Então, eu fico sem dor, eu fico apto para ir para o meu trabalho. O que vai acontecer também é que ele acaba utilizando muito mais a substância quando ele tem um problema ali que ele não consegue resolver no trabalho. Como eu disse, acaba sendo um doping para ele, tá? Ele imagina que quando ele tem dores, ele não consegue resolver o caso. E claro, se ele tem dores, é muito mais difícil resolver um caso, porque isso ali para ele vai ser muito desagradável, tá, gente? Para quem tem dor crônica, sabe que é uma situação muito difícil. Mas o problema do House é que ele vai relacionar as dores, então, a ser improdutivo no trabalho, vai pegar a substância, que tem um potencial para desenvolver dependência, vai usar muito mais a substância e, inclusive, quando ele não tiver dor alguma, apenas a sensação de que ele está desconfortável, por não conseguir resolver um caso, ele vai usar mais substância. E aí o que vai acontecer? Vai ficar muito mais tolerante àquela substância, vai precisar usar muito mais aquela substância, e o que acaba acontecendo é que ele vai ficar muito mais dependente dessa substância, gente. E a substância não vai ser só algo que vai potencializar a produtividade dele no trabalho e retirar a dor, vai ser também algo que vai fazer com que ele substitua pelas relações sociais, pelos vínculos que ele tem. É interessante isso, porque o que acontece? Ele é uma pessoa bastante solitária, né, por acabar afastando todo mundo que está ao redor dele, porque ninguém quer ficar próximo dele, exceto o Wilson, né, na série. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar muito essa substância também quando ele estiver sozinho, na casa dele, e ele vai exagerar ali, vai abusar. O que acaba acontecendo então, gente, é que o House ele substitui as relações sociais pela substância, traz essa sensação de analgesia, tem a recreação ali, o momento recreativo usando essa substância. Isso vai fazer com que ele também permaneça sendo uma pessoa que, como ele vai dizer ali na série, gosta de ser miserável para resolver os casos. Tá? Não é eu que estou falando, tá, gente? É a série que traz isso mesmo. O Wilson ele fala pro House muitas vezes, olha, você gosta de ser miserável e de fazer a vida dos outros miserável, porque com isso você entende que você é um médico melhor. Então, o que vai acontecer, gente? Ele substitui a vida social pelo trabalho, pelo uso de substância,
E esse uso de substância vai aplacar dores emocionais de problemas que ele não entra em contato, por isso não resolve, e vai levar também a ele entender que se ele resolve muitos casos quando ele está usando a substância, e também se não ter vida social, não ter vida além do trabalho, está dando resultado, portanto, quanto mais ele tiver uma vida miserável, mais casos ele resolve. E o problema disso, gente, é que ele vai usar a substância muito mais. Então esse uso vai ser muito mais problemático. E aí, se for só com ele, até vai, né? Vamos pensar assim, porque ele está fazendo isso com ele mesmo. Mas ele vai usar isso com outros também. Então ele vai fazer a vida dos funcionários mais miserável para que eles sejam médicos melhores como ele. Então ele aplica essa regra também para os outros. Então ele vai forçar a vida dos funcionários, ele vai destratar, ele vai ser agressivo com eles para fazer com que eles se tornem pessoas que têm a vida muito mais voltada ao trabalho, assim como ele tem, ignorando até a vida pessoal e a família. Tem um personagem que é o Talp, que ele vai ignorar a esposa muitas vezes por conta do trabalho. Ele vai valorizar o trabalho acima de tudo, como o House quer. E o House ele consegue manipular as pessoas ali ao redor dele para que elas se identifiquem com ele e acabem se tornando ele. Então, um personagem que tem muita dificuldade de separar do House é o Foreman. Inclusive, ele quer ir embora do trabalho, ele quer se demitir, mas ele volta. E ele volta porque ninguém está interessado mais nele. Porque ele trabalhou com o House, e o House contaminou ele. Essa é a justificativa das pessoas que ele vai tentar pedir emprego. E ele volta para conviver com o House. Mas o interessante é que muitas pessoas estão ao redor dele vão dizer, olha, realmente, você é um idiota, você é um jerk, como o House é. E o Foreman ele vai entender isso como que nada, tá errado, eu nunca vou ser igual ao House. Mas na série a gente vai ver que sim, ele se torna muito parecido com o House. Inclusive, no período em que o House não está apto a clinicar, o Foreman vai estar no lugar dele. E ele vai agir muito igual ao House e vai demitir inclusive a ex-namorada dele, porque ele vai pensar, olha, o relacionamento está atrapalhando o trabalho aqui e a gente deve colocar o trabalho acima de qualquer coisa, e inclusive isso está atrapalhando também a nossa relação. Então o que eu vou fazer? Eu vou te demitir. Isso é uma coisa que a namorada não concorda e acaba sendo muito escroto ali com ela quando ele faz isso, tá, gente? Ele também, gente, vai gostar que as outras pessoas enfrentem ele. Quando a pessoa é mais enfrentativa, ele gosta, porque ele vê naquela pessoa características dele mesmo. Ele não gosta que as pessoas façam o que fazem, trabalhem, estudem, conversem, se relacionem de uma maneira caricata, de uma maneira, vamos dizer, monótona. O que ele quer é que a pessoa saia, estoure essa bolha e translida como ele também translide. Então, quando as pessoas têm características de personalidade que levam a crer que são pessoas conformadas, são pessoas que preferem falar uma mentira ao invés de acabar que seja confortável, ao invés de falar a verdade sincera, nua, crua, ele vai então pegar as pessoas, colocar elas contra a parede e falar, olha, você é um mentiroso. E isso faz com que as pessoas ao redor dele se afastem, né? Mas também vai fazer com que ele acabe entendendo que só ele consegue ser corajoso. Ele acaba usando a substância como uma forma de mascarar os problemas que ele tem socialmente, os problemas que ele tem com lidar com as próprias emoções e, inclusive, para lidar com o próprio trabalho, porque por mais que ele seja brilhante, ele não consegue fazer isso sem usar o Vicodin. Então, tem uma cena, gente, que vai mostrar, eu não vou lembrar que temporada é agora, tá? O personagem tem agorafobia, que é uma síndrome na qual a pessoa tem ansiedade muito forte em situações que ela se vê ali vulnerável, pois pode ocorrer um perigo muito eminente e ela não conseguir se salvar daquele perigo, tá? De uma forma bem simplista. Então, ele vai falar para esse personagem que não consegue sair de casa há vários anos que ele é um covarde por causa disso, que ele devia sair e enfrentar mesmo o mundo, porque fazendo isso ele está sendo alguém conformado. Mas o que vai acontecer é que a gente vai ver que no final desse episódio o personagem sai de casa, pois isso que o House falou, por mais que tenha sido duro, fez a pessoa ficar motivada para sair, e o House, ao invés de conseguir falar e dizer os sentimentos que ele tem pela supervisora dele, não vai conseguir. Ele vai ir para casa dela, ficar parado na janela e vai embora. Um stalker. House foi um stalker aí nessa cena.
Mas aí depois acaba acontecendo o falecimento do Tucker, que era o funcionário dele, e ele não consegue explicar as causas, ele tenta racionalizar, ele tenta achar alguma coisa que explique isso, porque ele é muito voltado para esses enigmas são algo que traz muita satisfação para ele, porque ele quer encontrar lógica em tudo, tá? Em todos os acontecimentos da vida. Isso é bom, mas o problema é que ele leva isso a um extremo no qual ele acaba desumanizando as pessoas ao redor dele, inclusive acaba se colocando em situações de risco. Tem cenas em que o House ele faz absurdos. Ele vai colocar um garfo ali na tomada e vai tomar um choque, parar o coração para ver se existe vida após a morte. Então você vai ver que é muito doido, né? Mas voltando, então. Acaba que depois da morte de Tucker, ele tem um caso de depressão, tá? Eu avaliei como o House estando deprimido. Inclusive, por a gente ver uma cena que é prescrito antidepressivo para ele, tá? E outras substâncias, mas pelo que eu vejo, ele era um caso em que ele estava deprimido. E ele vai até alucinações visuais, vendo uma ex-funcionária dele, no qual ele não conseguiu salvar. Então, na série a gente vai ter a impressão, poxa, mas ele tinha alucinação com ela porque ele gostava dela? Não, porque essa era até a ex-mulher do amigo dele, Wilson. Mas ele tem alucinações com ela não por causa disso, mas porque ele não conseguiu salvá-la. Essa é a minha avaliação, tá? Porque ele quer sempre salvar o paciente. Por mais que ele seja alguém frio, ele age sempre no interesse do que ele pensa que é o melhor pro paciente dele. Então, o que vai acontecer? Vai chegar esse momento em que ele vai precisar ser internado, ele vai para essa clínica de internação psiquiátrica aí. Não vou comentar aqui sobre a internação psiquiátrica, tá? Mas é escrito ali na série de uma maneira que faz a gente ver como é difícil esse tipo de internação. Então, favoreço muito mais os CAPs, que são um centro de atendimento psicossocial. A pessoa ela vai e busca esse atendimento. Mas ele vai para essa internação psiquiátrica. Então, estando na internação psiquiátrica, o House acaba entrando em terapia. Nessa terapia, ele acaba aprendendo algumas coisas que ele vai usar, tá bem? Entre elas, ele vai aprender ali... tem uma coisa importante, tá? Eu falei que ele tinha depressão. Mas por que ele tem depressão e alucinação? Porque as pessoas que têm depressão, elas não têm alucinação geralmente, tá, gente? A depressão que o House tem sintomas. A gente vai falar de psicose, tá? Então, o problema é que ele tem sim depressão, mas ele também tem alguns sintomas psicóticos. Algumas pessoas elas vão ter essas depressões, tá? Então, não é porque a pessoa teve alucinação que não seja depressão e sim outro diagnóstico, como esquizofrenia, tá bem? Então, estando nessa internação, o House então vai entrando em terapia e nessa terapia ele vai aprendendo algumas coisas, como aceitar o que ele não pode mudar e acabar pedindo perdão para as outras pessoas e aceitando o perdão delas, que era algo que ele não fazia de modo nenhum. Ele foi aprendendo também a aceitar as decisões dos outros, olha só que legal, e não impor a decisão dele. Porque por mais que ele salva muitas vezes assim, a gente vê que é uma série, tá, gente? Se ele sempre transmitisse normas e regras assim e fosse contra a decisão de todo mundo, o que ia acontecer que uma hora ele cometeu um erro muito grave e ia ser penalizado por isso, inclusive perdendo a licença e não podendo mais comunicar, tá, gente? Ele vai aprendendo então a ter empatia pelo sofrimento das pessoas, se colocando mais no lugar delas e tomando decisões que acabam favorecendo o bem-estar simples da pessoa. Ele sempre quer resolver um caso muito difícil, mas às vezes, quando a gente vê depois da internação ali pela 6ª, 7ª temporada, ele vai pegar alguns casos que não são tão difíceis assim, se focando no bem-estar daquela pessoa, tá? E a gente vê que ele para de usar a substância e consegue, então, tratar dos casos sem usar esse doping, tá? Ele supera essa dependência psicológica e ele vê que ele não precisa do Vicodin, tá bem, gente? O tratamento do House tem várias características, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, porque eu queria explicar mais sobre essa estrutura de personalidade dele, porque ele é o que é. O amigo dele, o Wilson, vai ser muito importante nesse momento, tá, gente?
de tratamento e de reabilitação. Então ele vai ficar ali junto com o House, e o House também vai aceitando no decorrer do tempo que ele consegue sim viver sem o Wilson. Então a personalidade dele evolui muito e para melhor, tá? O House ele fica uma pessoa mais suportável de você assistir, tá bem? Não que o House não seja uma pessoa que seja capaz de ser agradável, tá, gente? O problema é que você vai vendo que ninguém acaba ficando ao redor do House. Quando ele acaba se permitindo melhorar, ele então acaba tendo várias relações ser estabelecidas, inclusive a gente vai ver que tem um momento em que ele consegue se declarar para Cuddy, que é a supervisora dele, que ele ama. Ela também vai retribuir isso e eles vão começar uma relação. Então você vai ver que o House ele acaba conseguindo, a partir da terapia, a partir de entrar em contato com as emoções, a partir de não impor os desejos dele sobre os outros, a partir de começar a questionar o uso da substância e ver o tanto que aquilo mascarava vários problemas que ele tem. E a partir também de enfrentar a dor, porque ele começou a tomar ali ibuprofeno para a dor dele. Mas o ibuprofeno, em relação ao Vicodin, tem um efeito muito menor de analgesia. Mas ele vai enfrentando, por mais que tenha essa dor, ele vai lidando com essa dor de outras maneiras. E isso faz com que o House seja, então, um personagem que evoluiu bastante. Então, galera, essa foi a análise do House, tá? Ficou compridaço, tá? Mas eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, se vocês estiverem interessados. Eu vou vendo aí como vocês vão reagindo, tá? Comente, tá? O que você acha que é assim, o que você acha que não é assim. Eu tô aqui tentando achar um jeito de comentar sobre esses casos, façam com que vocês entendam melhor, e vou tentando equilibrar aqui essas informações, tá, gente? Mas muito obrigado, tá, por você que assistiu até aqui. Dê um like, tá, para fortalecer nesse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.